o direito administrativo e o direito constitucional. Esse assunto de hoje, princípios de direito penal, é um assunto importante apenas para o curso de formação de oficiais? Não! É um assunto importante para toda a vida. Qualquer assunto, qualquer concurso onde o direito penal esteja ali inserido, e de regra, o direito penal vai estar sempre inserido, tenham certeza, não hesitem, não duvidem, porque sempre princípios vai estar ali inserido nesse contexto aí de direito penal, tá bom, gente? Então, toda a sorte do mundo na caminhada, existe um materialzinho, um roteiro aí para vocês, tá? Tenham certeza de que muita coisa que não consta ainda no roteiro, a gente vai falar. Então aí vocês aí que estão com sangue nos olhos, por favor, preencham o caderninho da vitória com muita alegria, com muita atenção, porque vai chover aqui de dicas, de assuntos aqui, de conteúdo super interessante, super cobrado em prova, tá bom, gente? Então, só mandando meu abraço aqui. Tô vendo o Valmário, tô vendo já Jamile, que eu já falei agora há pouco, Venâncio, gente, tanta gente boa que tá conosco, tá? Cara, vale muito a pena, gente. Essa caminhada só tem graça, só tem valor porque vocês estão conosco. Tô vendo aqui a Raíssa, Bruna, Menahem. Gente, que alegria, que bom estar com vocês, tá? Então vamos lá. A vocês aí que estão nos prestigiando, vocês que de repente não estão ali, eu não vou prestar esse concurso do CFO, vale a pena estar aqui? Vale a pena sim. Direito penal, como eu disse, ele é introdução, ele é disciplina, cadeira cativa em qualquer concurso na área, particularmente na área policial, tá, gente? Então esse princípio de direito penal que hoje a gente vai iniciar, como eu disse agora há pouco, é um assunto muito importante, tá, gente? Sempre que a gente vai iniciar uma disciplina, seja o direito civil, direito penal, processo civil, o direito administrativo, todas essas disciplinas necessariamente são constituídas por princípios. Então, princípios são as pedras, né? É a pedra basilar daquela disciplina. Então, tudo aquilo que a gente vai precisar entender para a compreensão daquela disciplina, a gente começa a entender, a gente começa a ter uma introdução muito bacana quando a gente entende os princípios que regem aquela disciplina. Tudo bem, gente? Então, a gente vai começar pelo primeiro princípio. Ô, Danilo, vamos lá, como é que a gente consegue aqui passar, por favor? Passa aí, Danilo, por favor. Princípio da legalidade. Gente, princípio da legalidade é famoso. Todos vocês que já travaram algum momento das suas vidas contato com o direito penal, sem dúvida alguma, conhecem demais esse querido, famosíssimo princípio da legalidade, tá, gente? Princípio da legalidade, o que é que eu quero passar para vocês? Primeiro, a previsão, onde é que está escrito? Artigo 1º do Código Penal, na Constituição Federal, no artigo 5º, lá no inciso 34, também está previsto esse princípio da legalidade e também está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto Internacional de São José da Costa Rica. Vila, cai em prova, saber onde é que está previsto o princípio da legalidade não cai em prova, gente, despenca, desaba, tá bom, gente? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, esse princípio da legalidade, ele tem envergadura, ele tem status constitucional, é previsto expressamente na Constituição, não é nenhum princípio implícito, é um princípio expresso, um princípio previsto expressamente na Constituição Federal. Tamanha a importância desse princípio, não só para o direito penal, quanto para o nosso diploma, ordenamento jurídico pátrio de um modo geral. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Cai na prova, onde é que está previsto o princípio da legalidade? Código Penal, artigo 1º, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 34, e também na Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Tudo bem, gente? O que é, gente? O que é esse grande princípio da legalidade, gente? Tá lá no artigo 1º, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Gente, para haver crime, para alguém ser criminalizado no nosso direito penal brasileiro, esse fato cometido por esse sujeito, por esse autor da prática criminosa, tem que ser previsto em lei. Lei em sentido estrito. E essa lei tem que ser anterior ao fato que se quer punir. Eu não posso ser punido hoje se eu pratico um fato e esse fato não está anteriormente previsto como crime.
Percebam? E da mesma forma, para eu receber uma penalidade, para eu receber uma resposta estatal, uma pena por parte do Estado, de igual modo, essa pena também tem que estar previsto em lei. Tudo bem? Não pode ser em portaria, não pode ser em decreto, não pode ser na Constituição Federal, tem que ser previsto em lei. Essa é a essência do princípio da legalidade, tá bom, gente? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Turma, qual é a grande sacada desse princípio da legalidade? Por que ele é tão importante? Porque ele é um limitador, ele é um elemento que limita o poder punitivo do Estado. Tá? O Estado não pode sair criminalizando a torto e a direito. O Estado não pode sair punindo qualquer cidadão pertencente àquele Estado à torto e a direito. O princípio da legalidade, ele ganha envergadura, ele ganha importância exatamente por isso, porque ele é um limitador, ele é uma condicionante ao poder punitivo do Estado. Cai na prova isso? Muito. Então, vamos sempre gravar isso aí, que ele limita a atuação punitiva do Estado, tá? Turma, denominação, alcance desse princípio da legalidade. Gente, olha só. Estão vendo ali o artigo 1º do Código Penal? Todo mundo está comigo? Não há crime sem lei anterior que o defina. Vamos pegar essa primeira parte. Onde está ali não há crime, vamos colocar no caderninho da vitória que não há não há crime mais contravenção penal. Embora a contravenção penal não esteja ali escrito de maneira efetiva, de maneira expressa ali no artigo 1º, o entendimento da jurisprudência é que onde tem crime, também não pode haver contravenção penal sem a lei penal anterior que o defina. A segunda parte do artigo 1º, não há pena sem prévia cominação legal. Peguem essa parte aí onde há pena e acrescentem no caderninho da vitória. Não há pena, mas medida de segurança sem prévia cominação legal. Tudo bem, gente? Ou seja, para se criar um crime, para se criar uma contravenção penal, tem que ser prevista em lei. Tudo bem? Para se punir alguém, para se punir o indivíduo, tá? Além da pena, para se punir, para se colocar, para se impor uma medida de segurança em alguém, também essa medida de segurança tem que ser imposta por lei, tudo bem, gente? Então, muito cuidado com a dicção, muito cuidado com a amplitude desse artigo 1º. Onde há crime, acrescentem ali também contravenção penal. Onde não há pena, acrescentem também medida de segurança. Eu também posso dizer isso de outra forma, que é cobrado em prova. Não há infração penal sem lei anterior que o defina. Vilazo, por que infração penal? Porque o crime é uma das espécies de infração penal. A outra grande espécie é exatamente a contravenção penal. E no segundo momento do artigo 1º, onde fala não há pena sem lei anterior que o defina, eu também posso dizer não há sanção penal sem lei anterior, sem prévia cominação legal. Tudo bem, gente? Porque a sanção penal é um gênero. E desse gênero nós temos duas espécies. Nós temos a pena, que é para aqueles que cometem um crime, aqueles imputáveis, e nós temos também a medida de segurança, que é imposta àqueles inimputáveis. Tudo bem, gente? Então, muito cuidado com o alcance, muito cuidado com a amplitude desse artigo 1º, porque não cai em prova, despenca em prova, tá? Não há crime, não há contravenção penal sem lei anterior que o defina, não há pena, não há medida de segurança sem prévia combinação legal. Turma, a gente está falando em lei. Que lei é essa, Vila? Lei é essa que impõe, que criminaliza condutas. Que lei é essa que impõe a pena, que impõe a sanção penal ao indivíduo? Anotem no caderninho da vitória, gente. Lei ordinária. Lei ordinária e também a lei complementar. Também o entendimento é que a lei complementar também pode criar crimes e impor penas. Vila do céu, me diga uma coisa, quer dizer que a Constituição Federal, eu aprendi lá pela pirâmide de Hans Kelsen, que a Constituição Federal está acima da lei. Quer dizer que a Constituição Federal não pode criar crime se ela está acima da lei penal? Não pode. Constituição Federal não cria crimes. Constituição Federal não estabelece penas. Constituição Federal, o que ela pode dizer são os chamados mandados constitucionais de criminalização. Ela manda criminalizar.
ela manda criminalizar, mas quem criminaliza é a lei ordinária e a lei delegada. Vilásio, me diz uma coisa, eu aprendi lá no artigo 59 da Constituição Federal que existem diversas edições, diversas medidas legislativas. Existe a lei ordinária, existe a lei delegada, existe a lei complementar, existe a medida provisória. Quer dizer que só a lei ordinária e a lei complementar podem criar crime e estabelecer penas? Perfeito. Medida provisória, não cai em prova, viu, gente? Despenca. Medida provisória não pode criar crimes. Inclusive, tem uma previsão expressa na Constituição Federal. Se não me engano, Constituição Federal 68, parágrafo 1º, inciso B, 2º. É vedado a edição de medidas provisórias para criar crimes. Tudo bem? Constituição Federal não pode criar crimes. Medida provisória não pode. Lei delegada não pode, porque tem uma previsão lá na Constituição Federal que é vedado traçar leis delegadas sobre direitos individuais. E você penalizar a conduta, você criminalizar uma conduta, a gente está falando de direito individual. Tudo bem, gente? Então, para fins de prova, meus aprovados, meus queridos, apenas a lei ordinária, apenas a lei delegada pode, a lei complementar, tá? A lei ordinária e a lei complementar são aquelas vocacionadas, são aquelas legitimadas a criar crimes e a impor penas, impor sanções penais, sejam as penas, sejam as medidas de segurança, sejam em crimes, sejam em contravenções penais. Não se cria crimes, não se cria penas por portaria, por decreto, por Constituição Federal, por emenda constitucional, por lei delegada, por nada. Apenas a lei ordinária e, excepcionalmente, a lei complementar, entendimento do STF. Tudo bem? Beleza, Vila. Quer dizer, então, que aqui no estado do Amapá, a Câmara Legislativa pode, sim, criar uma lei ordinária e estabelecer um crime, definir um crime. Lá, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Assembleia Legislativa lá da Bahia, da terra da minha amiga Jamile, essas casas legislativas podem criar uma lei ordinária ou uma lei complementar e criar crimes e definir penas? Não, porque essa lei complementar, porque essa lei ordinária tem que ser editada, tem que ser emanada pela União Federal, tá? Compete privativamente à União tratar, estabelecer regras sobre o direito penal, legislar sobre o direito penal. Então, nenhum Estado, muito menos uma prefeitura, pode criar crimes, pode definir penas. Ainda que por lei complementar, ainda que por lei ordinária. Apenas a União, gente. E qual é o órgão da União que edita leis ordinárias, que edita leis complementares? Perfeito, Congresso Nacional, tá bom, gente? Então, qualquer lei, mesmo que ordinária, mesmo complementar, se não for oriundo do Congresso Nacional e versar sobre o direito penal, e principalmente se ela criar crimes, se ela definir penas, ela padece de vício de inconstitucionalidade, porque apenas a União pode estabelecer, definir crimes e combinar penas. Beleza, gente? Tudo bem? Então, Constituição Federal não cria, ninguém cria, apenas a lei complementar e a lei ordinária. Cai em prova? Não, despenca, desaba em prova. Tudo bem, gente? Turma, por favor, Danilo, deixa esse slide aí, Danilo, que tá interessante. Gente, é importante vocês também, sobre o princípio da legalidade, a gente entender uma coisa. Esse princípio da legalidade, muitas vezes, ele é compreendido ou ele é confundido em prova. Ele aparece também como o nome da princípio da reserva legal e, às vezes, ele pode ser entendido também como o nome do princípio da anterioridade. Tudo bem? Está no material de vocês, então a doutrina que faz essa distinção. Olha, o princípio da legalidade é uma coisa, princípio da anterioridade é uma coisa e princípio da reserva legal é outra coisa. Por outro lado, existem doutrinadores que não. Princípio da legalidade, ele abrange tanto a reserva legal quanto o princípio da anterioridade. Vamos pegar o artigo 1º do Código Penal novamente, tá? Entendam só. Onde tem lá, não há crime sem lei anterior que o defina. Percebam, lei anterior. Então, muita gente, muito doutrinador diz o seguinte, olha só, o princípio da legalidade, ele distingue
Legalidade tem que ser por uma lei estrita. Que lei estrita é essa? Falamos agora, a lei ordinária ou a lei complementar, tá? Princípio da legalidade é isso, e o princípio da anterioridade é a primeira parte do artigo 1º do Código Penal, que fala: não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, para haver crime, o fato que se quer punir como crime tem que ser anterior à prática da conduta, tudo bem, gente? Então tem essa doutrina que difere o princípio da legalidade do princípio da anterioridade. Para essa doutrina, o princípio da legalidade seria um gênero, tudo bem? Seria um gênero, e haveria duas espécies: o princípio da reserva legal, tá? Que diz que apenas a lei em sentido estrito pode definir crimes, pode cominar penas, e difere também do princípio da anterioridade, que seria a segunda espécie desse princípio da legalidade, né? O crime que se deseja e a pena que se quer aplicar tem que ser anterior ao fato que se pretende punir, tudo bem, gente? Então essa é uma primeira distinção doutrinária. Cai em prova, vale muito a pena a gente saber. E a outra parte da diferença que faz é a turma que defende, que distingue o princípio da legalidade do princípio da reserva legal, como nós falamos agora há pouco. Legalidade, apenas a lei em sentido amplo pode definir crimes e cominar penas, né? Seria medida provisórias, resoluções, tá? E o princípio da reserva legal seria apenas a lei em sentido estrito, né? A lei ordinária ou lei complementar, gente. Então percebam que essa doutrina que distingue o princípio da legalidade como lei em sentido amplo, ela vai na contramão daquilo que a gente falou agora há pouco, porque o entendimento prevalente tanto da doutrina quanto dos tribunais superiores, e aí quando eu falo em tribunal superior, a gente está falando do STF e do STJ, é que somente por lei em sentido estrito, ou seja, a lei ordinária ou a lei complementar, é que se pode definir o crime e cominar penas. Tudo bem, gente? Vamos avançar aqui no nosso slide, tá? Turma, essas consequências aí do princípio da legalidade. Gente, eu fiz um macete aqui para vocês para facilitar a nossa vida. É o PS, tá, gente? Ao mesmo tempo que a doutrina fala como consequências, vocês podem encontrar na prova de vocês também a expressão funções. Funções do princípio da legalidade, tá, gente? Então, que é chamada lei prévia, lei escrita, lei certa e lei estrita, tá, gente? Lei prévia, a lei tem que ser anterior ao fato que se pretende punir. Prévia, lei escrita, ela veda o costume para incriminar. Meus amados, meus oficiais, meus aprovados aí, jamais no direito penal brasileiro a gente pode criminalizar uma conduta de alguém por meio do costume. É vedado no direito penal o costume para criminalizar uma conduta. Cai em prova? Não, despenca, desaba, gente. Nunca, jamais a gente pode criar um crime por meio do costume. Tudo bem, gente? Essa é a lei escrita, é a função da lei escrita. Nunca o costume pode incriminar uma conduta, tá? A gente tem também a lei certa, tá? Essa lei certa, ela veda a criação de tipos vagos, de tipo indeterminados. Vamos dar um exemplo. Artigo 121 do Código Penal está lá. Matar alguém. A lei está dizendo, ela é clara, ela é certa. Olha, matar alguém. Se de repente a lei penal falasse assim, olha, é crime matar. Matar quem? Um cachorro? Sabe? Então, ela tem que ser certa, ela tem que ser específica, ela tem que ser determinada. Toda vez que a lei não atender esse requisito de ser certa, de ser determinado, sem dúvida, essa lei também será inconstitucional. E a quarta função, a quarta consequência desse princípio da legalidade é a lei estrita. O que é a lei estrita, gente? Veda-se a analogia para criminalizar, para estabelecer um crime, tudo bem, gente? Então, olha só, o que que as bancas costumam fazer, meus amados? Elas trocam muito essa função da lei escrita, da lex escrita, com a lex estrita, até pela questão ali de similitude das expressões, na verdade, gente? Então, escrita, veda o costume. Estrita, veda a analogia para incriminar. E toda vez que a gente falar de analogia para incriminar, a gente vai estar falando aí necessariamente da analogia in mala partem. Cuidado, meus amados, tá? Analogia in bona partem
ela é prevista, ela tem cabimento no direito penal brasileiro. É possível analogia em bona parte. O que é analogia em bona parte? Analogia para favorecer o réu. E o que é a vedação da analogia in malam partem? É vedada analogia para prejudicar, para criar uma condição desfavorável àquele réu. Tudo bem, gente? Então, funções, consequências do princípio da legalidade cai em prova, não, despenca, desaba em prova e a gente nunca vai errar esse tipo de questão, tá bom, gente? Então, sobre o princípio da legalidade, meus amados, basicamente tudo aquilo que a gente tem que cai em prova, que vem sendo cobrado em prova, gente, é nesse roteirinho que a gente estabeleceu agora, tá? Se vocês seguirem esse roteiro, se vocês estiverem atentos a esses pontos, sem dúvida alguma, a gente nunca vai ser surpreendido aí pelo princípio da legalidade. Só pra gente colocar aqui a cereja do bolo, olha só, gente, o STF, olha só como é que é interessante, a gente acabou de dizer, olha, para criminalizar uma conduta, para estabelecer uma pena, tem que ser por meio de lei, na verdade, nem a Constituição pode definir um crime, pode estabelecer uma pena. Mas olha o que é que o nosso STF fez há um ano e pouquinho, no ano final apagado das luzes de 2022. Existe uma lei que trata dos crimes de racismo no Brasil, a Lei 7.716. Então, essa lei que define os crimes de racismo, ela entende como os crimes de racismo a prática, qualquer atentado contra a procedência nacional, tá? A religião, a etnia e a crença. Isso. Não, perdão, cor, raça, etnia e procedência nacional. Então, para você cometer um crime de racismo, pela lei, pelo princípio da legalidade, porque está previsto na lei 7.616, você tem que afrontar, você tem que violentar, seja a procedência nacional, seja a cor, seja a raça ou seja a etnia. E aí o que que o nosso STF, nosso não, meu não, tá lá o STF. O que foi que o STF disse, Danilo? O STF chegou e disse o seguinte, olha só, estão vendo lá a lei que definiu o crime de racismo? Estão vendo lá o princípio da legalidade que o Vila está falando com seus maravilhosos alunos agora há pouco? Esquece, porque eu, STF, vou dizer o seguinte, transfobia e homofobia também é crime. O que foi que o STF fez? Ele esqueceu o princípio da legalidade. Não foi a lei, não foi a lei penal, não foi uma lei ordinária, não foi uma lei complementar que disse, olha, transfobia e homofobia é crime, mas o STF foi lá com o poder da caneta, com o canetaço do STF e disse, ó, transfobia e homofobia também é crime. Mas, Vila, não está escrito na Lei 7.616, não foi uma lei que disse isso, não foi o STF, mas rasga um pouquinho aquilo que a gente falou até agora há pouco, que o STF é o STF, tá bom? Tô até com medo de ser preso daqui a pouco, Danilo. Mas vamos lá, tá bom, gente? Então, muito cuidado com essa decisão do STF, no apagar das luzes de 2022 para 2023. Então, eles meio que esqueceram, eles meio que deixaram para lá tudo aquilo que a gente aprende na academia, tudo aquilo que a gente estuda pra caramba para aprender, mas o STF tá lá, então é o Brasil e segue a vida, tá bom, gente? Então o princípio da legalidade, tomara que tenha ficado legal, tomara que tenha ficado bacana para vocês. Vamos avançar no nosso próximo princípio, grande Danilo, tá, gente? Princípio da fragmentariedade. Gente, olha só, o direito penal, gente, olha só, ele não tutela qualquer bem jurídico, tá, gente? Ah, eu tô com a dor na minha unha, o Danilo quebrou minha unha, a unha do Vila. Ah, eu vou chamar o direito penal, vou prender o Danilo. Não! O direito penal, ele socorre apenas os bens jurídicos mais relevantes. Quais são os bens jurídicos mais relevantes, meu caro Danilo? A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, gente. Então, o direito penal, ele não entra em qualquer situação. O direito penal é a última instância, gente. O direito penal, daqui a pouco a gente vai estudar no princípio da subsidiariedade, ele é a última ratio. Então, o direito penal, ele não pode ir lá intervir em qualquer coisa, tá? Então, esse princípio da fragmentariedade informa que o direito penal, ele não socorre, ele não cuida de todos os bens jurídicos, apenas os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade.
Tudo bem? Então, se eu tô com a unha encravada porque o Danilo me puxou aqui, eu não vou prender o Danilo por causa disso. O Danilo não vai ser preso. Quer ser preso, Danilo? Não. Não. Então, gente, tranquilo? Então, esse é o princípio da fragmentariedade, gente. Apenas os bens jurídicos mais importantes. O direito penal, ele não cuida, ele não protege, ele não tutela todos os bens da nossa sociedade. Apenas os bens jurídicos mais relevantes para a nossa sociedade. Cai em prova? Do jeitinho que tá aí, cai em prova. Gente, no mínimo eu já vi ali umas 782 questões de prova com essa expressão. Então, fragmentariedade. Fragmentariedade é um fragmento, não é tudo. Então, o direito penal não cuida de tudo. Ele protege apenas os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. O nosso terceiro grande princípio, gente, rapidinho, tá? Eu falei que o princípio da legalidade, eu falei a previsão. Onde é que está esse princípio da legalidade? Então, esses princípios aqui, número 2, 3 e 4, que a gente vai falar, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade e princípio da ofensividade são princípios implícitos do direito penal. A gente não vai encontrar esses princípios expressos, nem na Constituição, nem no Código Penal. São princípios implícitos. Pode cair em prova? Pode. Se cair, a gente vai acertar sim ou certo? Sim e certo, a gente vai acertar. Princípio da fragmentariedade, subsidiariedade e ofensividade são princípios implícitos de direito penal. Tudo bem, gente? Então vamos falar o princípio da subsidiariedade. Grandes colegas, grandes companheiros de caminhada, vocês que vão perto de realizar os sonhos de vocês, vocês que são artífices, vocês que são protagonistas da história de vocês, que são responsáveis pelo futuro de ouro e sol da vida de vocês, tá, gente? Então, por esse princípio da subsidiariedade, o que a gente tem que entender, turma? O direito penal, ele é uma das formas de controle social. Cai em prova essa expressão? Cai em prova. O direito penal é uma das formas de controle social. E de todas as formas de controle social que existem no nosso ordenamento jurídico, o direito penal é a mais grave delas. Por que, Danilo, que o direito penal é a mais grave delas? Porque ele impõe pena privativa de liberdade. No Brasil, impõe até pena de morte. Então, o direito penal é a mais grave forma de controle social. Se o direito penal, pense comigo, grandes, amados, se o direito penal é a forma mais grave de controle social, ele só pode ser utilizado em último caso. É o chamado direito penal como a última ratio, o último argumento do Estado. Ou seja, falharam as outras formas de controle social. Quais são as outras formas de controle social, gente? O direito civil é uma forma de controle social. O direito administrativo é um controle social. Ou seja, o direito administrativo não conseguiu cumprir a sua função. O direito civil não conseguiu cumprir sua função. Chama o direito penal que ele vai cumprir. Ou seja, o direito penal ele é subsidiário. Ele só vai atuar, ele só apenas é convocado para cair em campo. O Danilo está ajeitando nossa câmera aí. O direito penal só é convocado para cair em campo quando as outras formas de controle social falharem, ou seja, quando as outras formas de controle social não forem suficientes para apaziguar aquele indivíduo que comete algum ilícito perante a sociedade, tá? Princípio da subsidiariedade, em última análise, é isso. O direito penal é a última forma de controle social. O direito penal é a forma mais grave de controle social. Ele só pode ser utilizado em última instância. Tudo bem, gente? Esse é o princípio da subsidiariedade. Amados, prestem atenção. Em muitas provas, em muitos livros de direito, vocês podem encontrar a expressão princípio da intervenção mínima do direito penal. O que é esse princípio da intervenção mínima do direito penal? É exatamente a soma do princípio da fragmentariedade com o princípio da subsidiariedade. O que é intervenção mínima? Intervenção mínima significa dizer que o direito penal vai atuar minimamente. Ele vai intervir minimamente, ou seja, ele só vai intervir nos casos mais graves para a sociedade, quando os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade forem feridos, e aí a gente vai estar falando do princípio da fragmentariedade, e também o direito penal, ele é a última ratio.
ele só atua, ele só entra em campo quando as outras formas de controle social falharem, não cumprirem a sua função de apaziguar a sociedade, que é exatamente o princípio da subsidiariedade. Então percebam que esse princípio da intervenção mínima nada mais é do que a soma, do que a junção do princípio da fragmentariedade com o princípio da subsidiariedade. Cai em prova isso? Muito. A gente vai acertar certo ou verdadeiro que nós vamos acertar? Certo e verdadeiro. A gente vai gabaritar isso, tá bom, gente? Porque a gente está preparado, porque a gente está atento, porque a gente está anotando aí no nosso caderninho da vitória. Turma, falamos do princípio da fragmentariedade, falamos do princípio da subsidiariedade, falamos do princípio da legalidade, reserva legal, anterioridade lá no nosso primeiro ponto. Vamos falar agora do princípio da ofensividade, tá bom, gente? Princípio da ofensividade cai em prova, despenca em prova, desaba em prova, é muito importante, tá, gente? Esse princípio da ofensividade, Jamile, Neima, Milinha, todos vocês que estão conosco aí, tá, gente? Esse princípio, gente, ele também é conhecido como o princípio da lesividade. Qual a ideia? O que a gente tem que ter em mente quanto a esse princípio da ofensividade? O direito penal, ele só protege a ofensa a bens jurídicos de terceiro. Muito cuidado! O direito penal, ele só protege ofensa a bem jurídico de terceiro. Se eu começar a bater aqui em mim, se eu causar uma lesão em mim, eu não vou ser punido, porque eu não estou ofendendo o bem jurídico, integridade física de terceiro. Eu estou ferindo a minha integridade física, tudo bem? Esse é o primeiro aspecto, é o primeiro ponto relevante desse princípio da ofensividade. O outro ponto importante desse princípio é o seguinte, gente, só é punido pelo direito penal as condutas que causem, anotem com muito cuidado aí no caderninho da vitória, tá, gente? As condutas que causem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Muito cuidado com essa expressão perigo de lesão, tá, gente? Já vi questão em prova, inclusive foi o concurso de magistratura, que ele fala que o princípio da ofensividade só protege quando houver a efetiva lesão a bens jurídicos. Não. O princípio da ofensividade protege também quando houver perigo de lesão a um bem jurídico. Bem jurídico de quem? Meu? Não, bem jurídico de terceiro, tá bom, gente? Então, para o direito penal, só é criminalizada a conduta se houver ofensa a um bem jurídico de terceiro. E que ofensa é essa? Lesão a esse bem jurídico de terceiro ou, no mínimo, um perigo de lesão a um bem jurídico de terceiro. Tudo bem, gente? Grande Danilo. Passa aí, Danilo, pra gente, por favor. Já é o próximo. Vamos deixar aqui. Deixa eu só colocar um ponto mais importante aqui sobre esse princípio da ofensividade. Gente, quais são as consequências que a gente tem desse princípio da ofensividade? Gente, percebam, olha o que a gente está falando desse princípio, como é que ele é importante. Eu estou dizendo que esse princípio só protege, só tutela se houver ofensa a bem jurídico de terceiro. Vamos lembrar disso aí, Danilo? Olha só, se o suicídio é crime? A pessoa que suicida, ela é punida? Não. Não, primeiro que ela já morreu. Direito penal não pode, né? Ela deixa de ser sujeito de direitos, não é verdade? E segundo, a pessoa que suicidou, ela violentou seu bem jurídico vida. Ela não violentou o bem jurídico de terceiro. Princípio da ofensividade. Não houve ataque, não houve violência ao princípio da ofensividade, porque a pessoa que suicidou cometeu um ato contra si próprio. Ela não ofendeu o bem jurídico de terceiro. Percebam, então, essa é uma consequência do princípio da ofensividade. Ou seja, só há crime se a conduta ofender um bem jurídico de terceiro. Uma outra consequência do princípio da ofensividade que é bastante importante: não se pune, não é crime, até hoje no Estado brasileiro, vamos torcer para que o STF não comece a criminalizar isso aí, o fato de você simplesmente ter ideia, de você ter uma convicção, de você... Não é crime. Enquanto você não externar a tua conduta, enquanto você não materializar a tua conduta, a mera convicção, o mero pensamento, a mera ideia, a mera crença
Por si só não é crime. Então, se alguém acredita, olha, o nazismo é um regime político top, eu acho bacana o nazismo. Enquanto está aqui, dentro da mente dele, não é crime. Mas a partir do momento em que ele exterioriza esse pensamento, aí sim pode ser tido como crime, tá? Mas as meras convicções, as meras crenças, as meras ideias, por si só, não são penalizadas pelo direito penal, tá? A terceira consequência desse princípio da ofensividade, desse princípio da lesividade, gente, não se pune no direito brasileiro o chamado direito penal do autor. Só se pune no direito penal brasileiro o chamado direito penal do fato. O que é esse direito penal do autor? Eu não posso ser punido, Danilo, simplesmente porque eu me visto feito mala. Eu gosto de sair doidão na rua, entendeu? Maloqueiro. É o meu jeito. Eu não posso ser punido por aquilo que eu sou. Eu só posso ser punido por aquilo que eu pratico. E aquilo que eu pratico, lá pelo princípio da legalidade, tem que estar previsto em lei como crime, não é verdade? Ou seja, pelo princípio da ofensividade, não se pune. Meus amados, coloquem tudo no caderninho da vitória, tá? Não cai em prova, despenca. Pelo princípio da lesividade, gente, os meros estados existenciais não podem ser criminalizados. Ou seja, mas aquele cara é mendigo, aquele cara ele vive perambulando na rua, aquele cara ele é morador de rua, aquele cara ele vive lá cracudo. Mas enquanto aquele cara não for lá e cometer um crime, que é o direito penal do fato, ele não pode ser punido simplesmente porque ele é um morador de rua. Tudo bem, gente? É consequência do princípio da ofensividade, do princípio da lesividade, tá bom, gente? Então, para a gente entender, para a gente encerrar essa nossa ideia de princípio da ofensividade, de princípio da lesividade, o cidadão, para ele ser punido, a sua conduta tem que ofender um bem jurídico de terceiro, tá? E aí, quando a gente lembra de bem jurídico de terceiro, basta a gente lembrar que o direito penal brasileiro não pune a autolesão. Se eu me autolesionar, eu não sou punido por isso, não na esfera criminal, né? Não se pune o suicídio, exatamente porque é uma espécie, você só está violando o seu próprio bem jurídico, a sua própria esfera jurídica, você não está lesionando a esfera jurídica de terceiro, beleza? Não se pune, em face do princípio da ofensividade, o chamado direito penal do autor, e se o direito penal do fato, ou seja, o cidadão, o indivíduo, ele não pode ser punido simplesmente porque ele é gordo, vou punir. Não, ele é preto, vou punir. Ele é amarelo, vou punir. Não se pune o direito penal do autor. Não posso ser punido pelo que eu sou, e sim pelo que eu faço. Eu fui lá, cometi um crime, é direito penal do fato. Beleza, aí eu vou ser punido. Tudo bem, gente? Isso é consequência do princípio da ofensividade, do princípio da lesividade. Gente, é importante sempre, meus amados, a gente estabelecer um link, a gente estabelecer uma conexão entre o princípio e a sua consequência, entre o princípio e aquilo que ele quer afirmar. Geralmente as bancas cobram isso. Olha, pelo princípio da lesividade, quer dizer que o direito penal ele não intervém, ele não protege todos os bens jurídicos? Não. Isso não é o princípio da lesividade, isso é o princípio da fragmentariedade. Então é importante, é fundamental a gente estabelecer, a gente saber correlacionar o princípio com a sua consequência. Tudo bem, gente? É isso que eu estou procurando. O nosso esforço nessa noite de hoje é deixar bem claro, deixar bem definido, bem alinhavado para vocês a relação entre o princípio e sua consequência. O que ele quer afirmar, o que ele quer proteger. Beleza, gente? Falamos aí desses princípios. Caro Danilo, vamos avançar. Muita força, muita fé. Danilo, eu não tô vendo o chat, Danilo. Tem alguém falando aí? Passa para mim, Danilo. Vamos analisar nosso chat. Onde é que tá? Melhorou. Boa noite, professor Marcos Levi. Venâncio Abreu. Melhorou, professor. Menarhem, grande Menarhem. Menarhem colocou lá STF acima da Constituição. Beleza, gente. Raíssa tá conosco, Amanda, Alex Renan, Magave, a professora Keila Vieira sempre conosco. Professora Keila Vieira, sua presença muito nos constrange por saber que a senhora tem totais condições de rever, de identificar nossas falhas, nossos erros, mas a gente é bastante honrado com a sua presença. Quem mais, Danilo? Valmário, já pude cumprimentar mais à frente. Pô, gente, só gente boa.
Cara, como vocês aí nos honram aí com a sua presença, tá, gente? Só gente fina nossa caminhada, gente. Eu vi aí que a Laiana também estava conosco mais cedo. Vamos lá, gente. Qual o próximo princípio? Vamos lá, gente. Por favor, por gentileza, vocês que serão aprovados em breve, muito breve, marquem, sublinhem, deixem em negrito, deixem em caixa alta o princípio da insignificância. Danilo, não cai em prova. Despenca em prova, desaba em prova. É o princípio queridinho das bancas examinadoras. Gente, vamos destruir o princípio da insignificância agora, gente. Desaba em prova, gente, o princípio da insignificância. Vamos lá, rapidamente. Uma série de informações importantes aqui sobre esse princípio. Primeiro, é um princípio que não tem previsão na lei, não tem previsão na Constituição. É um princípio eminentemente doutrinário e jurisprudencial. Não está previsto no Código Penal, não está previsto na Constituição, mas é uma criação da doutrina e é uma criação da jurisprudência. Cai em prova, Danilo? Despenca em prova. Vamos errar? Não. Nunca, jamais, tá bom, gente? Então essa é a primeira informação do princípio da insignificância. Segunda informação relevante, meu caro amigo Sepúlveda. Princípio da insignificância também é chamado de princípio da bagatela ou princípio bagatelar. Cuidado, gente, que aí a gente já vai colocar uma informação super importante. Princípio da bagatela própria. Existe o princípio da bagatela imprópria, que daqui a pouco eu vou falar, que não tem nada a ver com o princípio da insignificância, tá bom, gente? Princípio da insignificância é o mesmo princípio da bagatela. Que bagatela é essa, gente? Bagatela própria, tá bom, gente? Não vamos confundir com o princípio bagatelar impróprio, que está ligado ao princípio da irrelevância penal do fato, Danilo, tá bom? Nada a ver com o princípio da insignificância, beleza, gente? Tá aí para vocês, o direito penal, pelo princípio da insignificância, ele não deve ocupar-se, ele não se preocupa com bagatelas. O que é bagatela, Danilo? Besteirinha, besteirinha, besteirinha. Exatamente. Gente, qual é a grande ideia, qual é a grande sacada do princípio da insignificância? Daqui a pouco a gente vai esmiuçar, mas só para vocês terem essa ideia, quem ainda não travou contato com o princípio da insignificância. Por esse princípio, gente, uma conduta que, a rigor, ela é prevista na lei como crime, por esse princípio o cara não vai ser criminalizado. O STF e os tribunais, Danilo, entendem que essa conduta dele não será crime, embora aparentemente seja crime. Vamos deixar isso mais claro? Vamos deixar isso mais claro. Lá, o aluno, o Peba tá lá, diz uma rede grande de supermercado aqui em Macapá, Danilo. Tem um caso muito famoso. Danilo tá dando um bizu aqui, um caso muito famoso, gente. Teve um pai de família que roubou um pedaço de carne. Roubou um pedaço de carne. Preso. Olha. Salvo me engano, ele ficou 3 anos na prisão. Perfeita. Preso, perfeito. E só chegou no STF quando o advogado dele pediu que fosse para o STF para ele ser solto. Beleza. Princípio da insignificância. Bagatela. Gente, vamos lá. Vou deixar uma ideia mais simples. Vamos lá, gente. O cara tá lá faminto, de fome, não comeu nada, tá morrendo de fome, tem 3 filhos, 5 filhos esperando em casa. Aí o cara passou numa padaria, viu lá um pãozinho. Quanto é que custa um pão hoje? Bem que pão hoje tá caro, né? Tá, R$1,50. R$1,50 o pãozinho francês. E aquele cara foi lá, professora Keila, nos honra com sua presença. E o cara foi lá, Danilo, sabe o que ele fez? Ele foi lá e fez, sabe o que para ele? Ele subtraiu para si ou para outra em uma coisa alheia móvel, que foi o pão. Quando ele subtraiu para si ou para outrem a coisa alheia móvel, a sua conduta correspondeu à conduta prevista em lei. Nós estudamos hoje o princípio da legalidade, não foi? Lá no artigo 155 do Código Penal, que ele praticou a conduta de furto. Beleza? Mas esse princípio da insignificância entende o seguinte: caramba, não vamos punir esse cara. A conduta dele é insignificante. Não é justo. Lembra lá que a gente falou agora há pouco que o direito penal não entra em tudo? Ele só entra para proteger os bens jurídicos mais relevantes. O direito penal é a última resposta estatal, é a última rácio. Então esse princípio da insignificância corrobora isso. Embora a conduta praticada pelo agente, pelo indivíduo, esteja prevista em lei como crime, o direito penal vai entender a jurisprudência dos tribunais, a doutrina
pátria brasileira vai entender o seguinte: olha, sua conduta está prevista como crime, mas por uma série de fatores, por uma série de vetores, a gente entende que você não praticou crime. Então, toda vez que incidir o princípio da insignificância, meus amados, aquele agente, aquele indivíduo não pratica crime. Não é que o fato dele foi sem culpa. Não é que o fato dele está parado por um excludente de ilicitude. Não é que o fato dele está isento de pena. Não é que o fato dele esteja extinta a punibilidade. Não. A jurisprudência entende que sua conduta não é criminosa. Essa é a grande sacada do princípio da insignificância. Mas se tiver... o Danilo, o senhor é bom. O Danilo é bom. O Danilo tá dando... Danilo, tu vai matar meu emprego, Danilo. Danilo tá dando show aqui, esse garoto tá afiado demais. Gente, olha só. Esse princípio da insignificância, gente, já vou chegar aí, tá, Danilo? Vamos anotar no nosso caderninho da vitória, gente? Olha só. Esse princípio da insignificância, ele incide sobre um dos elementos do crime. Daqui a pouco a gente vai estudar os elementos do crime, a gente vai entender que o direito penal brasileiro, ele acolhe a teoria tripartite do crime. O crime, ele é dividido, ele é fatiado em 3 elementos. Qual o primeiro dele? Fato típico. Segundo elemento, antijurídico. Terceiro elemento, culpabilidade. Ou seja, crime é todo fato típico, antijurídico e culpável, tá? Então esse princípio da insignificância, ele incide sobre o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Dentro desse fato típico, meus amados, há 4 elementos. Anotem no caderninho da vitória: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e o último elemento é a tipicidade. Então, o princípio da insignificância, ele incide objetivamente e especificamente nesse último elemento do fato típico, que é exatamente a tipicidade. Que tipicidade é essa? A tipicidade material. Cai em prova? Despenca em prova, desaba em prova. Ou seja, meus amados, toda vez que ocorre o princípio da significância, exclui-se a chamada tipicidade material. O fato é materialmente atípico. Se o fato é materialmente atípico, se foi excluída a tipicidade penal, foi excluído o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Se foi excluído o primeiro elemento do crime, não tem crime. Para ser crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Se não tem fato típico, não tem crime. Então é aí que incide o princípio da insignificância. Cai em prova? Despenca, gente. Professora Keila, cai em prova? Despenca em prova, gente. Por favor, tá, gente? Exclui a tipicidade material, exclui o próprio crime, tá bom, gente? Turma, o STF, o famoso Menahem, o famoso STF, ele estabeleceu 4 vetores, também conhecido como 4 requisitos para incidência do princípio da insignificância. O nosso querido Danilo já matou aqui um pouco. Gente, existem milhões de mnemônicos, inclusive no material de vocês tem um mnemônico lá, tá? Vamos lá, rapidamente. Danilo, vamos ver. Questão de prova. Foi minha prova de discursiva de delegado, foi exatamente essa. Quais são os vetores, quais são os requisitos, gente? Vamos lá, cai em prova? Cai. Então anotem. Primeiro requisito: mínima ofensividade da conduta do agente. Mínima ofensividade da conduta do agente. Eu chamo isso de MOCA. Mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo requisito, também tem a ver com a conduta do agente: o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente. Não bonito, né, Danilo? Dá até para botar o nome do filho. Reduzidíssimo. Então, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente. Terceiro vetor, terceiro requisito desse princípio da insignificância, para poder acontecer o princípio da insignificância: inexpressividade da lesão jurídica provocada. Vamos dar um exemplo, Danilo? Vou lá e tiro um pirulito que custa R$1 das lojas americanas. Lojas americanas faturam aí, sei lá, 50 milhões de reais por dia. Será que o pirulitinho que eu fui lá e peguei para colocar, para adoçar minha vida, vai provocar uma lesão jurídica nas lojas americanas grave? Vai nada, no meu bolso vai, mas nas lojas americanas não vai. Ou seja, se houver uma inexpressividade da lesão jurídica provocada na vítima, tem princípio da insignificância. O cara furta R$5 de um mendigo. Você acabou com a vida do mendigo ou não acabou?
Acabou. Acabou com a marmita dele. Você não vai cindir o princípio da insignificância. Agora tire R$5 das Americanas. Nada. Entendeu? Então percebam, gente, que tudo é relativo, depende da vítima. Se eu provoco uma inexpressividade, uma lesão inexpressiva na vítima, não tem crime. É o princípio da insignificância. E o último vetor traçado pelo STF, meu caro Menahem, meus caros amados, meus queridos aprovados, eu falei da inexpressividade da lesão jurídica provocada, eu falei do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, eu falei da mínima ofensividade da conduta do agente. Qual outro, gente? Moca, conduta, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Gente, tá faltando um, me ajudem. São 4, esqueci agora, gente, mas vamos lá, novamente. Tem alguém no chat aí? Professora Keila está oferecendo R$500, Danilo. Quem é Pix agora? Gente, vamos lá, novamente. Mínima ofensividade da conduta do agente. Isso aqui eu estou falando de cabeça, gente. Não tem nada aqui, não. Pix de R$500 vai afetar o bolso da... Vai afetar a professora... Não vai afetar o bolso da professora Keila. Então não tem crime aí, professora Keila. Beleza? Então, novamente, gente. Mínima ofensividade da conduta do agente reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Gente, agora é porque eu tô... Já eu lembro da outra, tá, gente? São outras. Professora Keila, pesquisa ali do Google, vetores do... Nenhuma periculosidade social da ação. Exatamente. É o famoso INPESA. Universitário. Isso, nenhuma periculosidade social da ação. Olha só, o cara que tira um pirulito das Americanas, qual o perigo da ação dele para as Americanas? Nenhum. A professora Keila, tem perigo? Não tem perigo. Tira R$500 da professora Keila? Não tem. Então, gente, princípio da insignificância. Beleza, gente? Não há crime. Turma, vamos deixar aqui alguma ideia da jurisprudência. Onde é que ocorre o princípio da insignificância? Onde é que não ocorre? Gente, existem zilhões, infinitas jurisprudências acerca do princípio da insignificância. Eu vou dar 2 bizus para vocês, meus heróis. Vocês que estão agora perseverando conosco até as 10h17 da segunda-feira, dia 7 de agosto. Gente, olha só. Olha o que é que os tribunais falam do princípio da insignificância. Primeiro eu vou dar 2 dicas, 2 bizus. O Danilo deu 1. Toda vez que o fato praticado for praticado, lógico, mediante violência ou grave ameaça, nunca vai ter princípio da insignificância. Furto. O que é o furto, gente? O furto, peguei, levei, não violentei, não ameacei, isso é o furto. É diferente do roubo. Teve um caso lá na Japujaré, que uma pessoa pediu cigarro para outra e a outra pessoa não tinha, e a outra pessoa furou ela. Furou? Aqui, Danilo tá me dando um exemplo. Cigarro, Laranjal do Jari. Uma pessoa pediu cigarro para outra, a outra se negou, foi lá, furou. Aí o cara, seu juiz, princípio da insignificância, eu só furei. Negativo, gente. Por um cigarro. Princípio da insignificância. Toda vez que a conduta praticada pelo agente for levada, for motivada, for praticada com violência ou grave ameaça, nunca, jamais, never, Danilo, vai ter aplicação do princípio da insignificância. E toda vez que eu não sair na rua, tem que andar com máscara de cigarro. Muito bom, Danilo. Danilo tá dando lições preciosas aqui, gente. Então, turma, grave ali no maceteiro de vocês. Quais são os crimes que são praticados com violência? Roubo tem violência? Tem violência. Aplica o princípio da insignificância? Nunca. Tá lá na prova. Fulano roubou. Nunca vai ter princípio da insignificância. Estupro. Estupro é praticado mediante violência? Claro que sim, gente. Tá? Estupro é um dos crimes mais violentos que há. Nunca vai incidir princípio da insignificância sobre estupro. Tá bom? Sequestro mediante prática de violência, extorsão mediante prática de violência. Toda vez que houver violência, toda vez que houver grave ameaça, nunca, jamais, never vai caber falar em princípio da insignificância, beleza? Uma dica agora, fundamental, só me permite o seguinte, vocês, meus amados, que estão se preparando para carreiras policiais, aprendam um macete aqui deste velho professor. Entenda uma coisa, nós militares, nós policiais, nós somos compreendidos pela sociedade e pelos tribunais com muito rigor. Ou seja, tiver questão na prova, toda vez que um policial
Toda vez que um militar furtar uma canetinha, não quer nem saber. É pau na cabeça, não incide o princípio da insignificância. Ah, mas eu sou soldado da Polícia Militar do Amapá, eu só queria levar uma canetinha para casa, fardado. Nunca vai incidir o princípio da insignificância. Então, toda vez que tiver uma questão que é entendimento do STF, que é entendimento do STJ, que é entendimento dos tribunais, no sentido de que um fulano, policial militar, entrou fardado, entrou a paisana e tirou ali R$5. O entendimento é que não se aplica o princípio da insignificância para esse policial? Nunca, jamais. Tá bom, gente? Então, são 2 dicas preciosas deste professor, desse amigo de caminhada de vocês. Se eu imprimir meu TCC numa partição pública, eu sendo funcionário de lá. Olha a questão do Danilo, só me vem com o pé. O Danilo quer me derrubar. O Danilo disse o seguinte: professor, se eu imprimir meu TCC de uma repartição pública, é crime. E o Danilo sendo servidor de lá é crime? É crime contra a administração pública. Sabe que crime é isso aí? Ai, meu Deus do céu, 300 peculato, desvio. Você está dizendo... Não pode, porque você está violando ali o bem da administração pública. Existe uma súmula do STJ, que eu já vou passar para vocês, que não incide o princípio da insignificância dos crimes contra... Não pode, Danilo, jamais. Não incide o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, inclusive é súmula do STJ, beleza, gente? Beleza, vamos lá, gente, olha só. Então, quais são os entendimentos aí? Eu dei 2 dicas preciosas para a gente matar a questão em prova, e vamos falar aqui o entendimento do STF e do STJ sobre cabimento ou não do princípio da insignificância. Então, cabe princípio da insignificância. Furto simples, nos crimes ambientais, anotem no caderninho da vitória, tá, gente? Cabe princípio da insignificância no furto simples, eu estou falando do furto simples, sinal de que o furto qualificado já não cabe. Olha só, falei furto, falei roubo? Não, então não cabe no roubo. Furto simples cabe? Cabe. Gente, tudo isso aí que eu falar é entendimento do STF e do STJ, tá? Cabe princípio da insignificância nos crimes ambientais? Cabe. Cabe princípio da insignificância nas contravenções penais? Cabe. Cabe princípio da insignificância nos chamados atos análogos a crimes, né? Atos infracionais praticados por menores de idade? Cabe sim princípio da insignificância, tá, gente? Então, são 4 situações onde o STF e o STJ entendem que cabe esse princípio. Agora, vamos falar um pouquinho de situações que não cabe esse princípio da insignificância. Danilo, roubo não cabe, estupro não cabe, tudo que for violência ou grave ameaça não cabe. Furto qualificado, falamos agora há pouco, não cabe. Gente, não cabe, o STF e o STJ não cabe o princípio da insignificância nos crimes de moeda falsa. Não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, é súmula do STJ. Não cabe princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei Maria da Penha, nos crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Não cabe princípio da insignificância nos crimes de contrabando. Não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública em geral. É outra súmula do STJ. Não cabe. Cuidado. O crime de descaminho é um crime contra a administração pública, mas, segundo o STF, cabe a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho, mas não cabe no crime de contrabando, beleza, gente? Então, muito cuidado aí com o nosso princípio da insignificância, tá bom, gente? Então, falamos muito, não pretendo me prolongar mais, até por conta do horário, a gente tem que respeitar direitinho. Então, gente, anotem com muito carinho, anotem com muito amor esse queridíssimo princípio da insignificância, também conhecido princípio da bagatela própria. Não é princípio bagatelar impróprio, tá? Qual é a consequência da aplicação do princípio da insignificância? Não tem crime, beleza? Eu não vou responder criminalmente porque foi excluída a tipicidade material. Embora formalmente minha conduta seja criminosa, não há materialidade típica. Beleza, gente? Vamos passar para o nosso próximo slide, para o nosso princípio da culpabilidade. Cai em prova.
Despenca, gente. Princípio da culpabilidade. Gente, não tem previsão expressa dele na Constituição Federal, não tem previsão expressa nele no Código Penal, mas é um princípio implícito de direito penal. Gente, esse princípio da culpabilidade, muito cuidado, meus amados, ele é visto, ele é entendido sob 3 enfoques, sob 3 esferas, tá? A culpabilidade, ela pode ser entendida como elemento ou requisito do crime, beleza? Beleza, é o primeiro enfoque da culpabilidade. A culpabilidade, ela pode ser entendida também como medida de pena, tá? Lá no artigo 59 do Código Penal, é um dos elementos que integram a chamada dosimetria da pena, tá? E o princípio da culpabilidade, ele pode ser entendido também como medida de responsabilização penal individual. O que quer dizer isso aí, gente? O que é o princípio da culpabilidade? Danilo, eu só posso ser punido pelo direito penal brasileiro se eu praticar um fato com dolo ou com culpa. Ah, não, Evilásio, mas você acidentou, você estava passando num carro a 20 km por hora, dentro da faixa de velocidade, você observava a sinalização, você não passou no sinal vermelho, veio um cara e jogou contra o carro. Esse cara morreu. Tu praticou crime? Não. Porque minha conduta não foi munida nem de dolo nem de culpa. Esse é o princípio da culpabilidade, beleza, gente? Eu só posso ser punido se eu praticar um fato ou com culpa ou com dolo. Se eu não pratiquei a conduta nem com dolo nem com culpa, eu não posso ser responsabilizado pelo direito penal brasileiro, tá? Esse princípio da culpabilidade também, professora Keila, ele veda a chamada responsabilidade penal objetiva. Tá? O que é a responsabilidade penal objetiva? É alguém ser responsabilizado independentemente de agir com dolo ou com culpa. Tá? No nosso direito penal, não existe isso. Eu só posso ser responsabilizado subjetivamente. Ou eu ajo com dolo, ou eu ajo com culpa. Se eu não tive dolo, se eu não tive culpa, eu jamais posso ser sancionado pelo direito penal brasileiro. Tudo bem? Princípio da materialização do fato. Gente, princípio da materialização do fato, nós já falamos um pouquinho quando falamos do princípio da ofensividade. Pelo princípio da materialização do fato, enquanto tiver apenas uma ideia aqui na minha cabecinha, enquanto a ideia, eu quero cometer um crime, eu quero cometer uma chacina. Deus me livre, né, Danilo? Um negócio desse não. O sangue de Jesus tem poder. O cidadão lá, o indivíduo, peba, quer matar 50 pessoas numa escola porque ele sofreu bullying. Enquanto tiver na ideia dele, tá tranquilo. O direito penal não pode chamar. Agora, a partir do momento que ele materializa aquela ideia dele, transforma aquela ideia dele num fato, ele pegou o revólver, ele foi lá na escola e tentou atirar, aí o direito penal entra. Beleza? Ou seja, o mero estado existencial, a mera ideia, a mera convicção, o meu mero pensamento não é punido pelo direito penal brasileiro, a menos que eu materialize nisso num fato. E que fato é esse? Um fato criminoso. Teve a situação do rapaz que foi preso. Danilo tá dando aqui ideias maravilhosas. Danilo, eu tô adorando estar com você aqui. Teve a situação do rapaz que foi preso porque ele exteriorizou um pensamento numa mesa de bar sobre que ele ia dar um tiro na barriga do presidente Lula. E aí, a pessoa que ouviu... contra o Lula, é porque é contra o Lula. A pessoa ouviu e foi na Polícia Federal. Se fosse contra o Alexandre Moraes, será que ele estava preso? Ah, exatamente. Gente, a gente contou até com medo de ser preso aqui, Danilo, já. Beleza, gente. Princípio da humanidade. Cai em prova? Despenca em prova. Gente, esse princípio da humanidade, ele tem previsão na Constituição. Vocês que estão craques, vocês que são feras, lembram lá quando a Constituição fala não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, tal, não haverá penas cruéis, não haverá penas de banimento, não haverá penas de caráter perpétuo. Esse é o princípio da humanidade, ou seja, as penas elas têm que ser humanitárias. No Brasil é proibido, em regra, a pena de morte. Hein, gente? Essa questão a gente não tem jamais o direito de errar em prova. Em regra, não se aplica pena de morte no Brasil, mas há previsão em caso de guerra declarada, tudo bem? Inclusive é por fuzilamento, beleza? Então essas penas que afrontam o caráter humanitário, humanista da nossa sociedade, são proibidas pelo princípio da humanidade, beleza, gente?
Pacto de São José da Costa Rica, velho. Para ser comunicado com o presidente, isso. Gente, o Danilo tá dando um show aqui, exatamente. O Danilo tá passando pra gente que até a pena de fuzilamento tem 7 dias para ser comunicado para o presidente da República, que pode, inclusive, conceder indulto, o perdão. Não é verdade, gente? Então, é o princípio da humanidade. Danilo, passa mais aí, Danilo, que a gente tem que gabaritar esse assunto. Acabou? Não, tem mais slide ainda? Caramba, gente, é muito princípio, é show de bola. Gente, princípio da adequação social. Por favor, amados, não caia em prova, despenca. Eu sei que tá tarde, mas estamos acabando, gente. Vamos acabar, show de bola. Princípio da adequação social. As condutas que são tidas para a nossa sociedade como socialmente adequadas não são criminosas. Vamos dar um exemplo? A mãezinha que fura a orelha de sua amada filha recém-nascida. O que foi que essa mãezinha fez, Danilo? Causou uma lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. É crime, lesão corporal? Era para estar na cadeia, mas nunca vão botar a mãezinha dessa, porque a nossa sociedade entende que a conduta da mãezinha é adequada, é culturalmente aceita na nossa sociedade. Olha, o tatuador que vai lá e faz uma tatuagem linda, linda, linda nas costas, a tatuagem, né, na cintura, enfim. Em tese, ele pratica um crime de lesão corporal. O médico lá, no afã de fazer uma cirurgia, de salvar a vida da pessoa, ele tira um órgão, ele tira um tecido. Em tese, ele está cometendo... Fura o olho do amigo casado. Fura o olho do amigo casado. Era crime. Gente, então, ou seja, gente, aquelas condutas que são tidas pela nossa sociedade como adequadamente corretas, elas não são criminalizadas, tá bom, gente? Cuidado. Lembra lá da venda do DVD pirata? Não é correto. Lembram, gente, olha só, questão jurisprudencial do STF e do STJ. É muito comum nas grandes cidades, nos grandes centros, o cara vender CD e DVD pirata. Hoje em dia não é mais não, que praticamente não se tem mais isso, né? Por conta, é tudo digital, enfim. Mas aí veio uma tese dizendo o seguinte, gente, é tão comum vender CD, vender DVD pirata, que incide o princípio da adequação social. Aquele trabalhador que está tentando ganhar, batalhar lá o seu sustento da sua família, vendendo CD, vendendo DVD pirata, esse cara não devia ser criminalizado por força do princípio da adequação social. Sabe o que foi que o STF fez? Negativo, perdão, o STJ, negativo. Tem uma súmula dizendo que vender CD, vender DVD pirata não se entende como a incidência do princípio da adequação social e é crime. Crime de violação do direito autoral, meus amados. Então, se cair na prova isso, entenda que não se aplica o princípio da adequação social. Foi considerado crime porque influencia nos impostos. Exatamente, influencia nos impostos, influencia na própria atividade industrial de do fonoaudiograma. Isso, exatamente. Então, Danilo, perfeita a tua contribuição, tá bom, gente? Então, o entendimento é que não é, que é crime de violação do direito autoral. Turma, fechando aqui aos 45 do segundo tempo, mais 2 princípios importantíssimos. Princípio da pessoalidade. Cai em prova? Não. Despenca. A pena tem que ser pessoal. Ah, o Vila cometeu um crime. Ah, não, mas não vamos punir ele não, vamos punir o paizinho dele que não educou ele. Não existe isso. Princípio da pessoalidade diz o seguinte, ó, se tu cometeu um crime, é você que vai pagar. Simples assim. Beleza? Tem previsão constitucional, lá na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 45, se não me engano, que fala que nenhuma pena poderá passar da pessoa do condenado. No entanto, a obrigação de reparar civilmente pode sim passar a seus sucessores. Então percebam que a obrigação de reparar o dano não é uma obrigação penal, é uma obrigação de caráter civil, de caráter cível, tá? Então, por esse princípio da pessoalidade, nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. A resposta penal tem que incidir apenas a pessoa que cometeu o crime, que foi condenado pela prática daquele crime. Eu não posso colocar junto dele o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, porque não educaram aquele menor, aquela pessoa que cometeu o crime. Mas, Vila, olha só, mas o menor de idade, ele não é preso, tem lá uma medida socioeducativa, beleza, mas eu já vi, quer dizer que aquele menor de idade, ele comete um ato infracional, ele tira lá, furta o carro de alguém, né?
E aí, cadê? Não vai ter nada. Ele responde pelo ECA, né? Exato, ele responde pelo ECA e, civilmente, os pais dele, os responsáveis legais, podem reparar o dano. É o que diz a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 45. Finalmente, para a gente encerrar, aqueles guerreiros, aqueles heróis que perseveraram. Danilo, olha aqui no chat, vê se ainda tem algum herói ainda. Aqueles guerreiros, aqueles heróis que perseveraram até as 22h35 da nossa segunda-feira, dia 7 de agosto. Vamos aqui fechar o princípio da proporcionalidade. Gente, o princípio da proporcionalidade é simples. As penas têm que ser proporcionais ao crime cometido, tá? É o trinômio adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Eu lembro de um livro que eu li há muito tempo, lá na França, Jean Valjean, Os Miseráveis. Jean Valjean pagou uma pena de 30 anos de serviços, trabalhos forçados. Sabe por quê? Ele furtou um pão na padaria para comer. Ou seja, as penas devem ser proporcionais ao ilícito praticado. Se o cara cometeu estupro, logicamente ele tem que ser condenado com a pena muito mais grave, proporcional ao crime cometido. A pena dele vai ser mais grave do que um furto, por exemplo. A pena do furto tem que ser mais branda do que a pena de um roubo. A pena da lesão corporal tem que ser mais branda do que o crime de homicídio, por aí vai. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade, ele tem 3 aspectos que também aparecem em prova. É a chamada adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Meus amados, chegamos ao fim de nossa odisseia, de nossa primeira viagem aqui dentro dessa disciplina fabulante, rica, gostosa, sensual, deliciosa, que é o direito penal, gente. Foi incrível estar com vocês, tá? Então, para vocês que estão iniciando o nosso curso, especificamente aqui voltado ao curso de formação de oficiais, bombeiros militares e policiais militares do estado do Amapá, sejam muito bem-vindos, tá? Nossa torcida, estejam certos de que estamos com vocês nessa caminhada, desde o primeiro até o último momento. Em cada trecho dessa caminhada, podem contar conosco, com toda a equipe da Turma de Elite. A gente está ali sempre atento, a gente sempre está dialogando, conversando, tirando as dúvidas, prestando ali todo o apoio que vocês merecem, tá, gente? Professor, boa noite aqui. Mônica. Olha, a Ruth está aí conosco. Ruth, boa noite. Mônica também. Mônica, Jamile. Boa noite. Camille. Deixa eu ver. Jamile, minha amiga baiana. Boa noite, Jamile. Você é heroína demais. Ruth Almeida, tenho filho de menor de 12. E aí, Ruth, qual é o problema? É brincadeira, eu gosto da Ruth pra caramba. Ô, Ruth, beleza, Ruth, eu sei do seu esforço, tá? Mônica Vasconcelos, essa Ruth dá trabalho pro Dani, dá trabalho pra todo mundo. Eu conheço a Ruth. Cadê o boa noite da Ruth? Tá perguntando. Fernando Rodrigo, aulão top. Rutinha Almeida, professor Maicon, top demais, tá, gente? Incrível, cara, incrível. Bom demais estar com vocês, tá, gente? Sonhos são gratuitos, realizá-los tem um preço. Gente, estejam dispostos a pagar o preço de vocês, que vale muito a pena, tá, gente? Vale muito a pena e só tem graça porque é assim, porque não é fácil. Facilidade é para os fracos. Nós somos fortes, é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Um grande abraço, gente, muita força, muita fé, rumo à vitória. Professora Keila, quer mandar um abraço aqui, professora Keila? Não. Professora Keila já distribuiu 3 Pix hoje no valor de total de quase R$3.000, sem princípio da insignificância. Não, com o princípio da insignificância. Gente, top demais, um grande abraço. Por aqui eu me despeço, tá? Desejando toda a força, toda a fé e que tenha uma melhor caminhada junto à realização de seus sonhos. Um grande abraço, gente. Até a próxima.